Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Ao verem que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, não lavadas, começaram a criticá-los. Pois os fariseus e todos os judeus, seguindo a tradição dos antigos, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos. Ao voltarem do mercado, também não comem sem antes se purificarem. E há muitas outras tradições que observam, como a purificação de copos, jarras, utensílios de metal e camas. Então os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. E dizia-lhes ainda: sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, Corban, isto é, oferta sagrada, qualquer coisa que eu te possa oferecer, não permitis mais que essa pessoa faça algo pelo pai ou pela mãe. Assim, anulais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E chamando novamente a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem é o que o torna impuro. Ao entrar em casa, deixando a multidão, os seus discípulos perguntaram-lhe sobre a parábola. E ele lhes disse: também vós sois sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que entra no homem de fora não pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e depois é expelido? Com isso declarou todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que procedem os maus pensamentos, as imoralidades, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas essas coisas más vêm de dentro e tornam o homem impuro. Pois é de dentro do coração humano que procedem os maus pensamentos, as imoralidades, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. Pausa reflexiva. Todas essas coisas más procedem de dentro e tornam o homem impuro. Partindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou em uma casa e não queria que ninguém soubesse disso, mas não conseguiu passar despercebido. Logo, ao saber sobre ele, uma mulher cuja filha estava possuída por um espírito impuro veio e prostrou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Mas ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos se saciem. Não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: Senhor, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vá, o demônio já saiu de sua filha. Ao voltar para casa, encontrou a menina deitada na cama, e o demônio havia saído. Saindo novamente dos arredores de Tiro, Jesus passou por Sidônia, dirigindo-se ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe um homem surdo e com dificuldade de falar, suplicando que ele impusesse as mãos sobre ele.
Jesus o afastou da multidão, levou-o à parte e colocou os dedos em seus ouvidos. Depois tocou a língua dele com saliva. Erguendo os olhos ao céu, suspirou profundamente e disse: Fata, que significa abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar claramente. Jesus ordenou que não contassem isso a ninguém. No entanto, quanto mais ele insistia, mais eles divulgavam. As pessoas ficaram ainda mais admiradas e diziam: tudo ele fez bem. Faz os surdos ouvir e os mudos falar. Comentário de Santo Agostinho, revisado e adaptado. Santo Agostinho, em sua obra Exposição sobre o Evangelho de São Marcos, destaca que a crítica de Jesus aos fariseus e escribas não é uma reprovação da lei de Deus, mas sim da distorção que ocorre quando ela é colocada acima dos mandamentos divinos. Os fariseus interpretavam a lei de forma literal e superficial, ignorando seu verdadeiro espírito. Eles enfatizavam a pureza exterior, como o ritual de lavar as mãos antes das refeições, e negligenciavam a pureza do coração, que é a verdadeira fonte da santidade. Agostinho, ao refletir sobre a citação de Isaías feita por Jesus: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Livro do profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, ressalta que o povo pode parecer piedoso em sua adoração externa, mas muitas vezes está afastado de Deus em seu interior. A verdadeira adoração, segundo Agostinho, não pode se limitar a rituais externos, mas deve brotar de um coração transformado pela graça divina. No trecho em que Jesus explica que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 20 a 23, Agostinho interpreta que Jesus revela a verdadeira fonte do mal no ser humano. As más ações, como a fornicação, o roubo e o homicídio, são apenas manifestações externas de uma corrupção mais profunda que se origina no coração humano. Ele enfatiza que a verdadeira purificação não é alcançada por práticas exteriores, mas pela renovação interior operada pela graça de Deus. Explicação acessível para o ouvinte. 1. A crítica de Jesus. Jesus aponta para uma verdade profunda. As práticas externas de pureza só têm valor quando refletem uma transformação interior. Não adianta cumprir rituais como lavar as mãos se o coração não estiver purificado e em sintonia com a vontade de Deus. 2. A hipocrisia. Ao citar Isaías, Jesus denuncia a hipocrisia daqueles que seguem cerimônias externas de adoração, mas não possuem amor nem justiça no coração. Agostinho nos alerta que a aparência de santidade, sem a conversão interior, não é suficiente para agradar a Deus. 3. O coração humano. A verdadeira impureza não vem de elementos externos, mas das intenções e desejos maus que habitam o coração. Orgulho, ódio e cobiça são exemplos de pecados que nos tornam impuros diante de Deus, mesmo que sigamos rigorosamente as normas exteriores. 4. A renovação interior. Agostinho nos convida a buscar uma mudança profunda e sincera no coração. A fé cristã não é apenas uma questão de práticas externas, mas um chamado à transformação interior por meio da graça de Deus, que purifica nossos pensamentos, intenções e ações. Relevância para o público geral. O comentário de Santo Agostinho oferece uma reflexão atemporal sobre o chamado à verdadeira pureza. Jesus nos ensina que a santidade não está em rituais ou tradições humanas, mas na conversão do coração. Este ensinamento nos desafia a examinar nossas atitudes e intenções, buscando uma fé que seja autêntica e vivida no amor e na justiça. Em resumo, Agostinho nos lembra que o cristianismo não é um conjunto de regras externas, mas uma jornada de transformação interior. A reflexão sobre a hipocrisia e a renovação do coração é central para viver uma vida verdadeiramente cristã, fiel aos ensinamentos de Cristo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais.
São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior, de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas, com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia, de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.